Tudo bem, alunos do quinto ano? Estamos aqui para mais uma aula de matemática com o professor Alessandro, né? Na verdade, nós vamos dar continuidade à nossa última aula, né? Onde nós falamos de área e medida de figuras dentro da malha quadriculada, determinando a área dessas figuras, ok? Vamos lá, continuando aqui. Nós temos o estudo da habilidade 23. E a habilidade 23 diz o seguinte: medir, comparar e estimar a área de figuras planas desenhadas em malha quadriculada, pela contagem dos quadradinhos ou de metades de quadradinhos, reconhecendo que duas figuras com formatos diferentes podem ter a mesma medida de área, ok? Vamos direcionar aqui os nossos estudos dessa aula para a habilidade 23.2. A habilidade 23.2 diz determinar a área de um terreno retangular representado em uma malha quadriculada. Vamos continuar utilizando a malha quadriculada para poder determinar a área dessa figura. Só que agora a figura é uma figura retangular, ok? Então vamos lá. Para começar o estudo da área desse terreno retangular dentro da malha quadriculada, nós precisamos lembrar um pouquinho de conteúdos que nós já aprendemos anteriormente. E um deles seria, inicialmente, identificar o que é um retângulo para depois determinar a área desse retângulo. Eu posso afirmar o seguinte, né? Eu posso afirmar que um retângulo, né, ele seria um quadrilátero onde nós teríamos 4 ângulos retos. Ou seja, a figura ela seria representada dessa forma dentro da nossa malha quadriculada. Porém, eu posso dizer para vocês também que essa figura, vou pegar aqui um exemplo desse quadrilátero. Olhem aqui, observem aqui, vamos lá, atenção aqui na figura. Nós vamos observar esse quadrilátero e esse quadrilátero, ele também é um retângulo, ele vai apresentar 4 ângulos retos. Aqui no cantinho nós teremos 4 ângulos retos. Então, quando nós formos realizar ou determinar a área de uma figura dentro da malha quadriculada e ela se apresentar na forma de um quadrado, nós vamos também denominar essa ideia como de uma figura retangular, que apresenta 4 ângulos retos, ok? Mas vamos lá, partindo para a nossa figura. Observe que nós temos aqui na nossa tela a figura na malha quadriculada. Percebam aqui, nós temos a figura, estou contornando aqui, e nós temos esse contorno mais escuro, viu? A figura está sendo representada por esse contorno. Quando se fala da área dessa figura, exatamente nós vamos imaginar tudo que está dentro dessa região, toda essa parte interna desse contorno aqui mais escuro. Isso porque a área total da malha é tudo isso aqui, A área total da malha é tudo isso que envolve esse retângulo. Pronto, mas nós queremos a área do retângulo. Então, eu posso afirmar que é toda essa superfície contornada de preto. Nós temos aqui esse contorno mais escuro. Lembrando lá da ideia de área, né? Que é o que é a medida da superfície. Só que nós temos que especificar. E aqui nós estamos especificando a área do retângulo. Então, é toda essa superfície interna aqui, que nós colocamos agora em laranja. Nós temos aqui, essa parte que foi pintada, então seria a área desse retângulo, viu? Nós poderíamos também partir da seguinte ideia, né? De que, cada quadradinho desse também representaria internamente a ideia de área.
como nós vimos lá, colocado pelo Arthur muito bem, que você determinando a contagem de todos esses quadradinhos que vão formar a figura, nós teríamos a ideia de área, que é o que nós vamos utilizar. Então, ó, coloquei aqui novamente a área do retângulo. Uma das formas de determinar a área do retângulo é a contagem. Nós vimos lá que o Arthur ele determinou, através da contagem, qual seria a área, né, da figura que foi questionada para ele. E ele colocou lá qual a unidade de medida que ele utilizou e determinou a quantidade que foi usada. Da mesma forma, nós iremos fazer aqui. Uma das estratégias que nós vamos utilizar aqui seria a contagem. Então, ó, eu percebo o seguinte, eu tenho aqui como unidade de medida um quadradinho. Basta que eu determine quantos quadradinhos desses nós temos dentro desse retângulo. Nós já colocamos um, vamos lá para a nossa contagem, acompanhe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu posso afirmar aqui com certeza que a área desse retângulo corresponde a 10 quadradinhos. Ou seja, eu tenho aqui a medida da superfície desse retângulo correspondente a 10 quadradinhos. Eu estou usando quadradinhos porque é a unidade de medida que está determinando esta área. Ok? Então, vamos lá. Ora, então, a área da figura retangular é igual a 10 quadradinhos. Utilizamos que estratégia? A estratégia da contagem. Utilizamos aí a estratégia da contagem. Professor, nós temos outra forma de determinar? Até temos outra forma de determinar esta contagem, viu? E aí nós vamos verificar. Ora, nós temos o seguinte, através da contagem foi possível perceber que nós temos o seguinte, ó, eu vou colocar aqui a unidade de medida, que seria esse quadradinho, e nós teríamos como unidade de medida não padronizada esse quadradinho. Mas, vamos supor, né? Você pode me questionar, professor, aqui apareceu uma unidade de medida padronizada, apareceu milímetro, apareceu centímetro, apareceu metro, viu? Apareceu quilômetro, e agora, o que é que eu faço? Vamos entender da seguinte forma, vamos pegar aqui o quadradinho, viu? E vamos dizer, eu vou colocar aqui como unidade de medida, cada um desses lados da figura. Nós temos aqui, ó, eu vou pegar aqui, ó, cada um desses lados e determinar uma medida para ele com a unidade padronizada. Eu vou dizer que cada lado desse tem 1 metro. Então, eu tenho 1 metro, aqui desse lado eu tenho mais 1 metro, abaixo eu tenho mais 1 metro, e aqui do lado eu tenho mais 1 metro. Então, ó, todos os lados dessa figura, está aqui, ó, todos os lados dessa figura, eles correspondem a 1 metro. Pronto. Então, eu tenho aqui, como unidade de medida para determinar a área, eu vou ter 1 metro quadrado. Então, a área do quadrado, desse quadradinho aí, ele é igual a 1 metro quadrado. Ok? 1 metro quadrado. Então, eu posso afirmar também, ó, através da contagem, determinando a área desse retângulo, que eu vou ter, ó, 1 metro quadrado, mais 1 metro quadrado, mais 1 metro quadrado, mais 1, e, por fim, mais 1. Ao todo, nós temos quantos metros quadrados formando a figura? Aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu posso afirmar que a figura tem 10 metros quadrados. Observem que aqui nós utilizamos uma unidade de medida padronizada, viu?
Nós utilizamos uma unidade de medida padronizada e utilizamos a contagem para determinar a área dessa figura, viu? Dessa figura retangular. Ainda utilizando a mesma figura, nós temos agora outra estratégia. Vamos determinar aqui a área deste retângulo. Observe que agora nós vamos utilizar outra estratégia. Outra forma de determinar a área do retângulo é calcular o produto da medida dos lados. Como assim, professor? Como é que nós vamos fazer isso? Ora, vamos considerar aqui a nossa figura na malha quadriculada. Vamos perceber que nós temos aqui, dois lados. Nós vamos ter esse lado aqui, nós vamos também, podemos chamar de comprimento, e temos este outro lado aqui, Temos este outro lado. Pronto. Nós temos aqui, um lado, nós podemos chamar de comprimento, aqui eu poderia ter chamado também de comprimento, e aqui de largura, lado e lado. Vamos determinar quanto mede este lado e logo em seguida vamos determinar quanto mede esse. Quando encontrarmos essas medidas, basta você multiplicar. Se você lembrar bem, nós teríamos o seguinte, nós teríamos aí uma das ideias lá da multiplicação, que seria a configuração retangular, onde nós podemos representar lá uma multiplicação, determinando a quantidade de linhas pela quantidade de colunas que nós teríamos, viu? Duas linhas e determinaríamos a quantidade de colunas e multiplicar. Pronto, estou falando demais e aí a gente não está conseguindo entender. Vamos lá. Vamos contar aqui exatamente quantos espaços nós temos aqui desse lado. Nós temos aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós teríamos aqui, a medida correspondente a 5 para esse lado. Vamos determinar aqui agora do outro lado. Quanto nós temos? Do outro lado aqui nós temos 1 e aqui, 2. Nós teríamos, então, do outro lado, 2. Comprimento 5, largura 2. O que é que nós vamos fazer agora? Basta multiplicar. Nós vamos encontrar o produto. Vou pegar aqui, primeira medida 5 e vou multiplicar pela segunda medida 2. Então, 5 vezes 2 corresponde a 10. Então, determinamos que a área dessa figura, dessa figura retangular, ela corresponde a 10, calculando através do produto da medida dos lados, ou multiplicando a medida dos lados. Ok? Seria outra estratégia que nós podemos utilizar para determinar a área de uma figura retangular. Então, temos duas estratégias agora. A primeira que nós fizemos, que foi a utilização da contagem, você vai contar a unidade de medida que ele oferece. Nós temos aqui, através da contagem, é bem simples, viu? Só é um pouquinho demorada. E agora nós temos a multiplicação, que nós podemos usar com a medida dos lados desse retângulo. Seriam duas estratégias que nós podemos estar utilizando para chegar à área dessa figura retangular. Então, exemplificando, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente poder verificar como é exatamente que isso acontece. Vamos lá. Primeiro exemplo. Qual é a área do terreno sombreado na malha quadriculada abaixo? Lembrando que um quadradinho será usado como unidade de medida. Pronto. Aí você tem que fazer a interpretação correta para não cometer nenhum erro. Nós queremos, não é isso, o terreno sombreado. Lembram lá do que eu disse? Professor, nós vamos determinar a área, de uma figura retangular, mas nós temos aqui, um quadrado, não é um retângulo, mas o quadrado ele apresenta ângulos retos, 4 ângulos retos.
ok? Dá para a gente determinar também a área sem problema. Então, nós vamos lá. Pronto, nós temos o seguinte. A primeira ideia que nós vamos utilizar é a ideia da contagem. Se nós vamos utilizar a ideia da contagem, nós precisamos saber a quantidade de quadradinhos que nós temos dentro dessa parte sombreada, viu? Uma estratégia que eu poderia colocar para vocês é, você vai ter aí seu lápis, vai ter seu caderno, pegue sua régua e contorne, viu? Contorne, preenchendo cada uma das linhas que estão faltando e na vertical e cada uma das linhas que estão faltando na horizontal. Então, vamos fazer isso para podermos fazer a contagem e utilizar essa forma bem simples de cálculo. Nós vamos preencher aqui esta linha vertical, mais esta linha vertical e esta linha aqui. Pronto. Vamos agora preencher as linhas horizontais. Vou colocar aqui 1, 2, 3. Pronto. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos determinar a contagem para saber quantos quadradinhos nós temos dentro dessa figura sombreada. Fazendo a contagem, nós teríamos o seguinte aqui, fazendo a contagem, nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, encontrei 16 quadradinhos. Nós podemos afirmar aí que a área dessa figura corresponde a 16 quadradinhos. 16 quadradinhos, ok? Bem simples, utilizamos a contagem para determinar a área dessa figura. Vamos lá. Vou utilizar aqui, a mesma figura, viu? E o mesmo exemplo, utilizando agora outra estratégia. Vamos utilizar aqui a disposição retangular, ou seja, vamos determinar aqui a medida do lado, comprimento, e a medida do outro lado aqui, largura, para depois multiplicarmos e o produto encontrado vai ser a área dessa figura. Vamos lá. Inicialmente, vamos determinar aqui quanto nós temos nesse lado. Aqui, nós temos 1, 2, 3, 4. Então, nós temos aí 4. Do outro lado aqui, nós temos 1, 2, 3, 4. Do outro lado, nós temos 4. Então, comprimento 4, largura 4. Pronto, basta que agora eu multiplique, né? Vamos colocar aqui 4 vezes 4 e 4 vezes 4 é igual a 16. Pronto, 4 vezes 4 é igual a 16. Percebam que nós encontramos aí também de forma bem simples, lembrando que eu tenho que fazer a contagem correta da medida dos lados. Eu vou contar aqui, cada segmentozinho desse aqui que vai formar o nosso quadrado. Então, aqui 1, 2, 3, 4. Eu tenho que fazer a contagem correta. Se eu errar nessa contagem, provavelmente eu não vou chegar ao resultado correto, né? Porque se eu errei, determinei uma medida errada, quando multiplicar, eu vou chegar a outro resultado. Então, fiquem atentos para isso, viu? Lembrando, determinou as medidas dos lados, basta multiplicar. O produto vai ser a área dessa figura. Vamos lá, eu trouxe outro exemplo. Então, a área aí são 16 quadradinhos. Eu trouxe outro exemplo. Observem só. Nós temos aqui esse exemplo e ele apresenta aqui alternativas, né? Tem múltiplas escolhas. Então, você tem que ficar atento também para a interpretação dessas respostas. Que você, por alguma contagem errada, você pode se deparar com o resultado e marcar de imediato e logo depois da correção perceber que você errou, mas você imaginava que estava correto. Então, faça a leitura
com calma, compreenda a questão, faça a relação entre o que está sendo dito com a figura que você tem, para chegar ao resultado correto. Vamos lá. A questão diz o seguinte: Marcela fez um desenho de sua horta na malha quadriculada abaixo e pintou de cinza. Nessa malha, o lado de cada quadrinho corresponde a 1 metro. Qual é a medida da área dessa horta? Então, nós já temos aqui uma unidade de medida padronizada. Ele diz que cada lado desse, deixa eu colocar aqui, cada lado desse, ele corresponde a 1 metro. Cada lado desse corresponde a 1 metro. Então, nós temos aqui, 1 metro, aqui nós temos 1 metro e aqui nós temos 1 metro. Então, cada quadradinho desse corresponde a 1 metro quadrado. Cada quadradinho desse corresponde a 1 metro quadrado. Então, qual é a medida da área dessa horta? Nós temos como opção 15 metros quadrados, B, 16 metros quadrados, C, 20 metros quadrados e D, 28 metros quadrados. Vamos ver qual será a nossa resposta. Qual estratégia você utilizaria, né? Já que você agora tem duas. Você poderia fazer a contagem, sabendo que cada quadradinho desse tem 1 metro quadrado, ou você poderia fazer a multiplicação, determinando a medida dos lados e logo em seguida multiplicar para chegar a esse resultado. Vamos lá, vamos usar aqui a medida dos lados. Vamos determinar aqui quanto mede este lado. Nós temos o seguinte, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos aí 5. Aqui do lado nós temos 1, 2, 3. Então, aqui do lado nós temos 3. Pronto. Basta armar nossa multiplicação. Nós temos 5 vezes 3. 5 vezes 3. E 5 vezes 3 é igual a 15. Então, nós temos aí como resposta 15 metros quadrados. Ora, se você levar em conta, professor, eu não multipliquei, mas eu fiz a contagem. Então, já sei que aqui é 1 metro quadrado. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tenho aí 15 metros quadrados. Então, como resposta aí, nós teríamos 15 metros quadrados, ok? Então, nós fizemos aí utilizando a primeira estratégia, que foi a de determinar a medida dos lados, depois multiplicar, e tivemos a possibilidade também de usar aí a contagem. Lembrando que nós determinamos isso através de uma unidade de medida padronizada. Um quadradinho que tem 1 metro de lado, então os 4 lados correspondem à figura de 1 metro quadrado. Então, a nossa unidade de medida foi essa aqui, a de 1 metro quadrado. Esse quadradinho aqui corresponde a 1 metro quadrado, ok? Então, nós temos o seguinte, nós fizemos esse cálculo utilizando a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Né? Repetir até o mesmo cálculo aqui. Temos, então, 15 metros quadrados. Tudo bem? Temos aqui outra questão para exemplificar, né? A questão diz o seguinte: na malha quadriculada abaixo está representado a sala de aula onde Sara estuda. Nós temos a sala aqui do lado, observem a sala, está dentro da malha quadriculada. A malha quadriculada ela compreende essa parte branca quadriculada e a parte
aqui pintada também, onde estão as cadeiras. Tudo é a malha quadriculada. A sala de aula é o que você tem que interpretar corretamente, ela corresponde a essa parte aqui de contorno mais escuro e em onde está pintado aqui, ó, onde está pintado, e nós temos a cadeira, temos aqui o quadro, a cadeira do professor e todas as mesas e cadeiras. Então, a sala de aula é todo esse espaço contornado aqui, ó, com essa linha contínua preta, ok? Então, vamos lá. Na malha quadriculada abaixo está representada a sala de aula onde Sara estuda. O lado de cada quadradinho dessa malha equivale a 1 metro. Então, nós já sabemos aqui, ó, que cada ladinho desse corresponde a 1 metro. Qual é a área em metros quadrados? Ele deu a unidade de medida padronizada, não é isso? Dessa sala de aula. E nós temos como resposta 12, 16, 24 ou 32 metros quadrados. Ou vai ser 12 metros quadrados, ou 16 metros quadrados, ou 24 metros quadrados, ou 32 metros quadrados, né? Vamos utilizar a estratégia aqui para determinar. Ora, uma primeira estratégia, né, seria que nós poderíamos fazer a contagem, né? Já que nós sabemos aqui, ó, que cada quadradinho desse corresponde a 1 metro quadrado. Então, nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Bem cansativo, né, a contagem, mas é uma estratégia. Você só não pode contar errado. Determinamos então a área aí correspondente a 32. Vamos utilizar aqui outra estratégia. Vamos determinar quanto tem de lado, e aqui nós percebemos que tem 4. Vamos determinar aqui do outro lado, nós temos 8. Nós temos aqui, ó, verificamos 1, 2, 3, 4, e aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Basta agora o que? Fazer a multiplicação. 4 vezes 8. E 4 vezes 8 é igual a 32, mesmo resultado da nossa contagem. Então, temos como resposta 32 metros quadrados. Com essa questão, finalizamos a nossa aula de hoje, viu? Deixando um forte abraço em todos e espero que tenha ajudado vocês. Tchau, até a nossa próxima aula.